Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Espero que esteja tudo bem com você, que você esteja em paz, que fique melhor ainda, bem? Vamos aqui partilhar um pouco da palavra de Deus, falar um pouco da palavra de Deus, e o Senhor me trazia aqui à mente, ao coração, sobre José, uma palavra, uma história ao qual foi muito falada no passado, ficou escrito, registrado na palavra de Deus, está no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37, e hoje, se fala muito ainda, porque foi algo que ficou marcado, e talvez você se encontre numa situação que você não entende, porque você está passando por tantas coisas, você não vê essa situação mudar, críticas, muitas coisas que você não consegue entender porque você passa. Mas o que eu quero dizer para você é que ninguém passa por dificuldades à toa, ninguém passa por tribulações à toa. É certo que passaremos por tribulações, como a palavra de Deus diz, mas tendo bom ânimo, chegaremos aonde Deus quer, a honra. E José passou por isso. Diz a palavra de Deus que José era um sonhador, era o filho preferido de Jacó. Porém, o escolhido sempre tem as suas lutas, assim como todos têm as suas lutas, mas aquele que é separado pelo seu pai, tem as suas lutas. É mais pesado, o que recai sobre ele. Mas diz a palavra do Senhor que José teve alguns sonhos de exaltação da parte de Deus. E em determinado momento, os seus irmãos começaram a não gostar, porque ele já era o escolhido do pai, era o que monitorava, os irmãos para o pai enquanto eles trabalhavam, também levava as suas alimentações, os chamavam para os horários devidos da família, e tomava conta de algumas coisas para o pai. O pai lhe deu uma túnica, e isso fez com que a situação dele diante dos irmãos se agravasse. E até chegou um ponto que até o pai questionou os sonhos que Deus tinha dado a ele. Mas José passou pelo que ele passou, todos conhecem a história, e Deus o deu vitória, e ele ainda veio honrar seu pai e seus irmãos, no Egito, e dali, depois de Abraão, começa a se cumprir a promessa a qual Deus tinha falado com Abraão, que ele seria pai de nações. Abraão morreu, mas veio Isaac, de Isaac veio Jacó e Esaú, e Jacó, a partir de Jacó, que continuou a descendência do seu pai ali dentro do Egito, por causa de José, que foi vendido para o Egito. Depois a família foi toda para lá, devido àquela situação de fome, de falta de alimento, e só o Egito que tinha, ao qual José era governador. Entendeu? Então, vamos ler aqui no capítulo 37, é uma história bem grande, mas só para a gente ter uma noção. Capítulo 37, versículo 19. Versículo 18, De longe ouviram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Isso os irmãos de José, E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos
em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Rúben, embora estivesse participando de toda aquela conspiração ali contra José, ele não deixou matar, mas jogaram na cisterna. Mas tudo a mão de Deus, a permissão de Deus. E ali começa toda a história que José é vendido para o Egito, e aí a história a parte que todos conhecem. Mas talvez você está passando por dificuldade, não sabe por quê. Mas o Deus que não esquece de mim, não esquece de você, não esquece daqueles que fazem a vontade dele, que são fiéis à tua palavra, jamais esquecerá de você. Porque a palavra do Senhor diz que Deus, o guarda de Israel, não dorme nem tosquineja. Ele está cuidando de você. E pode ter certeza, se você está passando por uma dificuldade tão grande que já leva tempo, e você não sabe quando você sairá dessa situação, é porque Deus já tem algo preparado para você, querido. Não há vitória sem luta. Essa é uma palavra muito falada, uma frase muito falada, mas é a realidade. Tudo tem o seu preço, mas Deus é um Deus justo. Deus não deixa com que ninguém passe por luta e não venha ser honrado. Deus é fiel. Quando Ele coloca alguém em situação de dificuldade, quando Ele permite, é porque Deus coloca, Ele permite. Porque a palavra de Deus diz que Jesus foi levado, o próprio Jesus, o Filho de Deus, foi levado ao deserto, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Mas depois de tudo aquilo ali que Jesus passou, 40 dias e 40 noites no deserto, com fome, com sede, cansado, Deus honrou. A palavra de Deus diz ali que depois da tentação e a resistência de Jesus, os anjos vieram e lhe serviram. Então todo deserto tem seu fim e com certeza te leva à vitória. Nós temos vários exemplos na Bíblia. A Bíblia fala de vários homens e mulheres que passaram por dificuldades, mas que foram honrados. E o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. É o Deus de ontem, de hoje, será eternamente. E Ele não vai deixar você para sempre nessa situação. Então que essa palavra possa ficar no seu coração, te trazer tranquilidade, te trazer força para você seguir em frente, para você saber que a sua vitória chegará. Que você possa amanhecer um dia com mais esperança, com mais energia, confiando no Senhor e sabendo que Ele está cuidando de você, da sua casa. De repente você está passando por dificuldade no seu lar, com seus filhos, com a sua esposa, ou com seu esposo, ou com um familiar seu. Mas você, a palavra do Senhor diz que em Cristo somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Então que você possa ficar na certeza que a sua vitória está para chegar. Que Deus não vai deixar você sem socorro. É por isso que a palavra do Senhor diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Só pode vir dele o nosso socorro. Então que você possa ficar com essa palavra no coração, que essa palavra possa te dar ânimo. Eu também tenho dificuldades, é claro. Todos nós temos dificuldades. Mas o Senhor, a cada dia, para aquele que crê,
A cada dia Ele dá um horizonte, um dia de cada vez. Precisamos viver um dia de cada vez, para que nós possamos chegar, né, ao nosso objetivo, à nossa vitória. Porque não podemos viver todos os dias de uma vez só, não tem como. Não suportamos. Precisamos ir nos fortalecendo na palavra do Senhor e sabendo que Deus já preparou a nossa vitória. Então que nessa sexta-feira que está chegando, nesse final de semana, seja um final de semana de vitória para você. Você receberá notícias boas para você, para a sua vida, para os seus negócios, para a sua saúde. De repente você está passando por uma dificuldade muito grande na sua saúde. Deus é contigo. Amém? Vou estar orando aqui por você e pode ficar na certeza. O Senhor é aquele que não nos abandona. Basta que confiemos nele, clamemos e ele nos dá resposta. Deus ainda me traz aqui a história do rei Ezequias, quando o profeta Isaías traz para ele a notícia da parte de Deus, que ele arrumasse a casa dele, cuidasse dos compromissos, que ele morreria e não viveria. E a palavra diz o quê? Que ele se virou para a parede, chorou muitíssimo e falou com Deus: Senhor, lembra que eu sempre fui fiel aos teus estatutos, que eu sempre procurei fazer a tua vontade. E a palavra diz o quê? Que Deus, antes que o profeta Isaías tivesse voltado em meio ao caminho, Deus mandou que ele voltasse e dissesse para o rei Ezequias que ele não morreria mais e ele acrescentaria 15 anos de vida para ele. Maravilha, né, irmão? Quantas histórias, não só no passado, né, na Bíblia, com as histórias do passado, mas nós ainda vimos Deus fazer coisas extraordinárias. É justamente por isso, porque o nosso Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Deus não mudou. De repente algumas pessoas podem achar que é o Deus da Bíblia, não é o Deus, né, de hoje que falamos, mas o nosso Deus da Bíblia, da palavra, é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente para conosco. Tá? Vou estar orando por você, na sua vida, e com certeza Deus agirá por você, por mim, pelas nossas vidas. E nós que confiamos no Senhor seguiremos em frente, sabendo que o melhor de Deus ainda está para vir para cada um de nós. Amém? Pai, graças te dou, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, Pai. Ah, Senhor, o que seria de nós se não fosse a tua presença, Pai? Toma a vida, Pai, dessa pessoa que talvez esteja em desespero, que está passando uma situação de dificuldade. Essa situação não muda, Pai. Que seja na vida particular dele ou dela, que seja na família, que seja um filho talvez que esteja doente, mas talvez esteja em tribulação sem saber quando que isso vai mudar, Pai. Mas temos a certeza que o Senhor é o Deus que não desampara aquele que te busca, Senhor Deus. Pai, seja com ele, Pai. Seja com ela, entra, Pai. Nos hospitais, onde tem pessoas que já está há tanto tempo, Senhor Deus, aguardando pelo teu agir. Leva ali a paz, a tranquilidade para ele. Ministra o coração dele a certeza que o Senhor mudará a história dele, Pai. E ele poderá testemunhar, Pai, glorificar o teu nome e edificar a vida de muitas pessoas. Porque o que nós passamos, Senhor, não é muitas vezes para nos matar, para nos envergonhar, mas é que para que nós venhamos a testemunhar e vida de pessoas ser mudada, Pai. Entra nessa casa, entra nessa família, Senhor Deus, muda a história. Pai, traz a harmonia, Senhor Deus, traz a união. Restaura esse casamento, Senhor, que está destruído. O relacionamento, Pai. Oh, Senhor Deus, toca também nas finanças, Pai. Muitas pessoas talvez, com certeza, não tem nem o que comer, Senhor Deus.
está em desespero, porque não aguenta mais, está passando fome, os filhos estão passando necessidade, ou familiar, toca as tuas mãos poderosas, Senhor Deus, e muda a história. Eu tenho certeza, Pai, assim como o Senhor, quando o Senhor tirou o teu povo do deserto, tirou o teu povo do Egito, e o povo achava que eles iam morrer ali de fome, o Senhor providenciou alimento de sobra, o Senhor deu maná, deu codornizes, deu água, aqueceu do frio, também aqueceu, né? Refrescou do calor do deserto. O Senhor é Deus que pode todas as coisas, Pai. Então socorre aquele que precisa. E que a história dele seja mudada, Pai, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, irmão? Que Deus possa te abençoar, não só hoje, mas todos os dias da tua vida. Que você possa amanhecer um dia mais alegre, você possa, a tua esperança, a tua fé, possa ser edificada a cada dia. Que o Senhor é aquele que muda a história. Fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus te dê uma boa noite de sono e um amanhecer na presença do Senhor. Se você vai ouvir esse vídeo, vai assistir esse vídeo na parte do dia, que seu dia seja um dia de bênção. Seja lá o horário que você acompanhar esse vídeo, Deus estará te abençoando. Porque Deus é Deus de todos os momentos, querido. Curta esse vídeo, compartilha com outras pessoas, porque tem muitas pessoas carecendo de ouvir uma palavra, e muitas vezes ela não sabe aonde buscar. E você compartilhando essa pessoa, mais pessoas vão poder receber da parte de Deus, e muitas vezes a palavra dela ser mudada, porque ela está desanimada, não sabe o que fazer mais da vida. É no momento que chega uma palavra dessa e vai edificar a vida daquela pessoa. Amém? Então seja um missionário da palavra de Deus, uma pessoa que leva a palavra de Deus àqueles que precisam. O Senhor Jesus falou para o seu discípulo: ir pelo mundo e pregar o evangelho. Mas hoje em dia nós temos tanta facilidade que às vezes não podemos ir pelo mundo, mas nós podemos levar, a nossa voz pode ecoar pelo mundo, levando a palavra do Senhor e mudando a história, a vida de muitas pessoas. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus te guarde e te fortaleça, você e sua casa. Em nome de Jesus.